bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Você está na IBP TV. Assista agora o culto do UP. Fala galera, vamos celebrar o Senhor. Mais uma vez nós vamos estar juntos aqui para adorarmos a Ele que merece toda a honra. Glória, louvor! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Com o raiar do novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E na palavra eu estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Tua graça. Aleluia. Obrigada, Senhor.
à direita do Eterno Pai. A majestade e o reinado dele não tem fim. Maravilhado o seu povo cantará. Poderoso Rei da glória, adoramos com todo o coração. Seu reinado nunca acaba. É o Deus supremo, Rei da criação. Aquele que era, que é e há de vir, está sentado à direita do Eterno Pai. A majestade e o reinado dele não tem fim. Não. Maravilhado o seu povo cantará. Poderoso Rei da glória, adoramos com todo o coração. Seu reinado nunca acaba. É o Deus supremo, Rei da criação. Poderoso Rei da glória, adoramos com todo o coração. Seu reinado nunca acaba. É o Deus supremo, Rei da criação. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Reina sobre todos, reina sobre os povos, Senhor. Reina, reina, Cordeiro de Deus. Reina, reina, Cordeiro de Deus. Reina,
seus dias. Entregue a Ele toda a situação pela qual você está passando, pois Ele é Senhor de todas as coisas. Ele está acima de tudo, Ele tem o controle da tua situação. Senhor, entregamos a Ti, ó Pai, entregamos essa quarentena, entregamos este culto a Ti, ó Pai. Onde quer que estejamos, o nosso louvor é para Ti, ó Pai. O nosso coração é entregue totalmente a Ti, e nós celebramos o Teu nome, porque Tu és digno. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e nós Te adoramos, Te exaltamos e entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Como é bom estarmos juntos, mais uma noite, adorando ao Senhor, exaltando aquele que é digno de receber louvor, adoração, exaltação. Eu quero já glorificar ao Senhor pela sua vida, por mais uma sexta-feira, está aqui conosco, né, compartilhando esse momento tão importante, aonde a gente consegue parar um pouquinho no nosso ritmo, no nosso dia, e dedicar esse tempo ao Senhor, pedindo a Ele que continue falando ao nosso coração, nos enchendo da sua presença. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero já aproveitar também e deixar aí alguns recados para você. Você que tem aí nos acompanhado todas as sextas-feiras, meu querido, não fique de fora e participe de uma célula. Se você ainda não tem participado, a gente tem enfatizado bastante isso, porque nesse momento onde todos precisamos ficar um pouco mais confinados, é muito importante a nossa comunhão. É muito importante estreitar os relacionamentos e um auxiliar o outro, ajudar ao outro e ter esse momento de oração, de compartilhar. Por isso, não fique de fora. Participe, se envolva junto às nossas células. Inclusive, se você ainda não está participando de uma célula que acontece online, por favor, você pode nos procurar. Você pode enviar um e-mail para up@batistadopovo.org.br e teremos o prazer de envolvê-lo junto com a galera, e assim você ter esse momento de comunhão conosco através das nossas células. A gente tem aí recebido bastante testemunho, as pessoas que têm compartilhado e têm entendido como um momento muito bom, aonde cada um ali consegue compartilhar, apresentar o seu pedido de oração. Então é fundamental a gente se envolver, e contamos com você. Inclusive você que tem acompanhado aí esse nosso mês de junho que acabou de passar, passamos aí um mês onde nós compartilhamos um tema bem diferente do normal. Nós falamos sobre namoro, e nesse tema namoro, nós falamos não apenas sobre namoro, falamos sobre relacionamento e compartilhamos algumas coisas sobre isso. Você que talvez não conseguiu acompanhar todas as mensagens, saiba que as mensagens continuam disponíveis no YouTube, e você pode aí também se informar referente a tudo isso. Lembrando também que tivemos aí um mês de comemoração, um mês especial, porque foi o mês de 6 anos do Ministério UP, e através da nossa comemoração e tudo mais, a gente também teve uma programação especial. Inclusive, uma das semanas, nós tivemos aqui a participação do pastor Giba, junto com o pastor Rafael, compartilhando um pouquinho como tudo começou. Enfim, foi muito legal, e alinhando a nossa visão, aquilo que Deus tem para nós, e aonde o Senhor deseja nos levar. Por isso, quero convidar você, meu querido, em nome de Jesus, se envolva com esse ministério. Se você é um jovem adulto e deseja mais e mais e mais e mais de Deus, eu quero te convidar a se envolver mais, acompanhar mesmo os cultos, interagir com o pessoal nas células, porque a gente quer estar perto de você e poder abençoar a sua vida e crescermos juntos na graça do Senhor. Amém? Nesse momento eu quero já orar com você e pedir ao Senhor que continue nos dando graça para conduzir todas as coisas da melhor forma. Na sequência nós teremos ainda mais um momento de louvor, onde você vai adorar ao Senhor mais um pouco, e também ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Mesmo não estando em culto, nós continuamos deixando esse canal aberto. Você que tem aí honrado ao Senhor através do seu dízimo, da sua oferta, você pode continuar fazendo isso de uma forma voluntária. Amém? Vamos orar? Apresente ao Senhor os seus pedidos de oração.
E nesse momento, se você puder, feche os seus olhos e o seu coração esteja inclinado, cheio de Deus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos em te servir, privilégio que temos em caminhar contigo, Pai, sabendo que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que está conosco, em meio às dificuldades, em meio à alegria, em meio às realizações, o Senhor em todo tempo está ao nosso lado, Pai, e nós te agradecemos com um coração muito grato, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e te pedindo, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, dá-nos direcionamento, em como cuidar e administrar todas as áreas da nossa vida. O Senhor sabe, Pai, nesse momento, quantos que estão ao nosso redor e até mesmo em nossas casas, quantos passando um momento de dificuldade, Pai, e o nosso coração se enche de fé, porque sabemos que no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, no Senhor nós passaremos por tudo isso, e por isso te pedimos, não permita que o nosso coração em momento algum desfaleça, que a tristeza venha dominar o nosso interior, o desânimo, o medo, a insegurança, mas ao contrário, que o nosso coração se encha de fé, se encha de esperança, se encha, Pai, de expectativa em contemplar a Tua resposta, em contemplar o sobrenatural, em contemplar o maná diário e os milagres que o Senhor faz, sempre fez e continuará fazendo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, junto com os meus irmãos que estão conectados aqui conosco, cada família aqui representada, cada casa, Senhor, toma nas Tuas mãos todos aqueles que estão com alguma enfermidade, toma nas Tuas mãos aqueles que contraíram o vírus, te pedimos o livramento, a cura, o milagre, te pedimos, Senhor, guarda a nossa casa, nos ajuda a administrar melhor o nosso tempo, o nosso relacionamento com as pessoas que estão perto, nosso relacionamento com os familiares, o nosso relacionamento, Senhor, até mesmo com as pessoas do trabalho, mesmo à distância, ou até mesmo aqueles que já retornaram normalmente ao trabalho. Te pedimos, Senhor, dá-nos graça em como conduzir tudo da melhor forma. Depositamos a nossa confiança, as nossas necessidades em Tuas mãos, Pai, e nos apegamos no Senhor, sabendo que Tu és o nosso Pai, e o Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós e através de nós. Por isso te pedimos, Senhor, continua falando ao nosso coração, continua, Senhor, através deste louvor nessa hora, através da palavra, ministrando o nosso coração de forma que isso cause um impacto, aonde possamos nos achegar mais perto de Ti, ser mais íntimos do Senhor, ouvir o Teu direcionamento e fazermos a nossa parte, agir, sabendo que o Senhor é a nossa resposta, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor e exaltar aquele que é digno. Quero convidar você aí a pegar a sua Bíblia, se você assim puder, ou se você não estiver com a sua Bíblia de papel, mesmo que seja no celular, no computador, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu quero compartilhar um texto com você, Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Só até aqui por enquanto. Nós vamos compartilhar ainda mais alguns versículos, mas eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor veio ministrando no meu coração nesses dias. Não sei se você teve a oportunidade, mas nós tivemos uma ministração aqui no domingo passado, aonde o Johan ministrou e foi uma mensagem poderosa, e ali ele falou sobre o livro de Atos, e eu até compartilhei com ele em algumas coisas, enquanto ele ministrava, o Senhor também vinha falando ao meu coração, e por isso eu quero compartilhar com você em cima desse texto. Esse texto é interessante porque relata um pouquinho da experiência de Saulo, aquele que se transformou em Paulo, aonde nós conhecemos diversos livros do Novo Testamento. E quando a gente fala em Paulo, a gente não lembra mais de Saulo, a gente só lembra de Paulo. E quando pensamos no nome dele, a palavra Saulo não vem, a gente só pensa Paulo, Paulo, Paulo. Então talvez aqui durante a pregação eu fale algumas vezes o nome Paulo, mas eu quero falar Saulo. E aí eu quero pensar com você, Saulo, ele era o perseguidor da igreja. Saulo, ele era aquele que enxergava Jesus, os discípulos, como uma seita. Aqui no capítulo 1, como nós lemos, no capítulo 9, versículo 1, versículo 2, e aqui mostra até mesmo quanto Paulo estava obstinado, quanto Saulo estava obstinado em perseguir os cristãos, em perseguir aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E é interessante porque Saulo, se a gente voltar um capítulo, no capítulo 8, a gente já acompanha um pouquinho, ao ponto dele ter participado ali, presenciado a morte de Estevão. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, aonde Deus operava maravilhas através da vida daquele homem. E Saulo participa do momento aonde Estevão morre, aonde ele é apedrejado. E é interessante que quando depositaram as vestes de Estevão na frente de Saulo, Saulo ele é uma pessoa completamente indiferente àquela situação, porque na cabeça dele ele tinha que perseguir, ele tinha que exterminar, ele tinha que prender as pessoas que seguiam essa seita. Ele tinha já essa convicção dentro dele. E aqui no texto, no versículo 2, quando ele fala, ele pede cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, a gente enxerga aqui um homem com muita convicção, um homem que sabia o que ele queria, um homem que tinha ali definido uma estratégia, um plano de ação. E esse homem se chama Saulo. Mas o interessante é que todos nós, como ser humano, nós somos assim. Nós temos as nossas convicções pessoais. Você já percebeu em quantas coisas, em diversas áreas, nós temos as nossas convicções, os nossos pensamentos. Eu acho isso, eu penso assim, eu acredito dessa forma. Cada um dentro da sua convicção. Uns
com uma convicção política, uma convicção em tal pensamento, outros com uma convicção em um texto, em algo, em um estudo, em um conhecimento, outros com uma convicção própria de vida, de estilo de vida. Alguns com uma convicção e com um pensamento sobre a pandemia, sobre o que fazer, como fazer, ou o que será a partir de amanhã. Outros com alguns pensamentos sobre o futuro, sobre a economia. E é interessante quando a gente estuda e percebe pessoas com esta convicção, a gente começa a enxergar que a convicção pode nos levar a um caminho que eu não estou disposto mais a olhar para a direita nem para a esquerda. Eu posso me fechar. Sim, eu tenho que ter a minha opinião. Sim, eu preciso me informar. Mas eu preciso estar aberto. Aberto a ouvir coisas diferentes. Pensamentos diferentes. Eu preciso estar aberto para analisar muitas áreas da minha vida. Porque muitas pessoas não evoluem porque elas estão tão convictas de si própria, em situações que já viveram, e então não acreditam que pode mudar, que pode ser diferente. E Paulo, ou melhor, Saulo, falei para você, eu vou falar Paulo umas 200 vezes, e Saulo, ele tinha essa convicção, e por isso ele perseguia. E é interessante porque essa convicção fez ele ficar tão cego, mas tão cego, que não importava ver milagres que Jesus podia fazer, que já tinha feito. Não importava dizer que Jesus ressuscitou ou qualquer coisa parecida. Não importava em reconhecer que os discípulos continuavam fazendo milagres. Ele estava cego. Para ele só bastava perseguir, perseguir, perseguir. E aí eu queria pensar com você, trazendo para a nossa realidade, enxergando os nossos dias de hoje. Quantas vezes esses conceitos ou preconceitos, por ser uma característica do ser humano, todos nós temos isso dentro de nós. E isso muitas vezes nos faz ter a sensação que nós somos os donos da razão. Talvez aí no seu coração você fale, não, eu não penso assim. Não, eu não sou assim. Não, no meu conceito não é dessa forma. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas, elas se frustram em algumas áreas. Ou elas começam a criar pré-conceitos sobre coisas. Eu vou dar um exemplo. De repente você tem passado uma perseguição no seu trabalho, ou um momento difícil no seu trabalho, e algumas pessoas já criam esse pré-conceito. Não, vai acontecer tal coisa, vão me mandar embora, estão passando por cima de mim, ou agora eu não vou conseguir, eu fui mandado embora, não vou conseguir arrumar emprego. Como eu vou conseguir arrumar emprego? Olha quantas pessoas estão procurando emprego. E a gente cria esses preconceitos. Não, porque agora com certeza eu não vou conseguir tal coisa. Outras pessoas que já foram frustradas num relacionamento, e talvez chegaram a um ponto, você que é up, que está aí na nossa faixa etária de idade, talvez você chegou a um ponto que infelizmente o casamento não deu certo. Não deveria ser dessa forma, mas de repente você sofreu uma separação. Ou você chegou na beira do altar e tudo foi cancelado. Ou você sofreu uma desilusão emocional, que isso dilacerou o seu coração. Ou outras frustrações financeiras, problemas, dificuldades. E talvez isso já criou um pré-conceito, uma visão sobre tal área. Essa área aqui é a minha dificuldade. Profissionalmente eu não evoluo, profissionalmente eu não tenho como conseguir um cargo melhor, uma posição melhor. Porque você se enxerga de uma forma inferior, você já criou um preconceito, você já está obstinado com aquela decisão que você mesmo criou referente a você, ou referente a uma área da sua vida, como de repente a área emocional. Algumas pessoas criam diversos preconceitos, como por exemplo, o meu pai não vai mudar, o meu pai é assim mesmo, não dá para me relacionar com os meus pais, a cabeça deles é muito antiga, eles não entendem.
E a gente já cria preconceitos, e a gente cria um hábito, como se fosse uma defesa, um casulo, aonde você não se aproxima, você não se relaciona, e você acha que você está fazendo certo. Por quê? Porque você já criou uma visão, um preconceito sobre aquilo, e você acha que eles não vão mudar, ou que não há diálogo, ou que não há conversa. Meu querido, eu quero dizer a você, se eu pensar somente na razão, a probabilidade é que eu vou viver o natural. Agora, se eu enxergar para o Espírito Santo de Deus, o poder inesgotável de Deus, aí nós estamos falando de algo sobrenatural, algo que vai além do natural, algo que vai além do raciocínio, algo que vai além do que eu posso ver, do que eu posso imaginar, do que eu posso sentir, algo que só Deus pode fazer. Ele pode fazer algo que vai além daquilo que eu estou enxergando. Só que eu preciso abrir a minha cabeça, eu preciso tirar os meus preconceitos, eu preciso permitir que o milagre de Deus aconteça, para que um dia a gente possa testemunhar em todas as áreas da nossa vida, o poder, o milagre, a restauração do Senhor. Sabe o que é interessante? Paulo, ou melhor, está vendo? Saulo, ele estava tão obstinado, que se alguém viesse conversar com ele, como o próprio Estevão fez um discurso maravilhoso perante todos, Saulo podia entrar por aqui e sair por aqui. Talvez você está me ouvindo agora, e mais uma vez aí no seu interior, você sabe quais são as áreas que você hoje sente uma dificuldade. Pode ser a área profissional, talvez você não se sente tão capaz, talvez o medo, a insegurança de perder um emprego, ou de conseguir um novo emprego, ou de pagar as suas contas, as suas despesas, ou honrar os seus compromissos, ou a sua área emocional, ou qualquer área que seja, os seus relacionamentos. Se eu me fechar, por mais que eu ouça, como você está me ouvindo, se eu estou com os meus conceitos já definidos, eu não vou dar mais uma chance. Eu terei dificuldade em andar mais uma milha. Eu terei dificuldade em perdoar mais uma vez. Eu terei dificuldade em acreditar que o milagre pode acontecer. Aí então, eu vou morrendo dentro de mim, olhando só o natural. Ah, vai ser muito difícil eu conseguir um emprego. Ah, vai ser muito difícil eu prosperar de tal forma. Ah, vai ser muito difícil eu começar essa empresa e me tornar um empreendedor de sucesso. Ah, vai ser muito difícil isso. Eu vou colocar muitos empecilhos. Por quê? Porque eu continuo trazendo na força do meu braço. E se vier para a força do meu braço, eu vou caminhar debaixo do natural. Agora, se eu procurar fazer o meu melhor, a minha parte, que eu tenho sim que fazer a minha parte, e depositar a minha confiança nas mãos do Senhor, tirando os meus preconceitos, me abrindo para aquilo que o Senhor pode fazer, além do que eu estou enxergando, aí sim eu posso viver o sobrenatural de Deus. Saiba que algumas pessoas caminham hoje tão desanimadas, tão tristes. E sabe por que alguns caminham tão desanimados, tristes, sem esperança? Eu queria pensar isso com você. Sabe por quê? Porque elas já criaram um preconceito, ou elas já estão com uma visão de que não vai mudar, de que eu vou ficar sempre doente mesmo, que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, ou agora eu vou ser sempre assim, ou agora eu me frustrei em tal área. E as pessoas não conseguem ter um avanço. Por quê? Porque elas aceitam aquilo com convicção daquilo, de uma cegueira como Paulo, ou melhor, Saulo. Cegueira. Fica tão cego, e aí não enxerga que mesmo
estando na igreja, ou conectado na igreja, ou conectado com Deus, ainda distante de Deus, ainda sem fé, com as suas convicções pessoais. Quando falamos em crer em Deus, é em crer naquilo que eu não estou vendo. É aquilo que a fé me ensina lá em Hebreus 11. É o sobrenatural. É sair do natural. Será que estamos preparados para isso? Eu fico imaginando, eu estava lendo sobre Thomas Edison, você conhece? Aquele que criou uma das coisas como a lâmpada. E é interessante que, quando ele criou a lâmpada, né, como inventor, ele fez algumas pequenas tentativas. Foram por volta, pelo menos é o que dizem, por volta de 1.200 tentativas para conseguir criar a lâmpada. E aí eu fico imaginando se ele fosse um cara como Saulo, com seus preconceitos. Não, eu não vou fazer isso, que já vi que não vai dar certo. Eu já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três. Já tentei 5 vezes. Já gastei aqui algumas semanas, meses ou anos. Não vai dar certo. Depois de 1.200 tentativas, ele conseguiu. Eu preciso ter uma cabeça muito aberta para conseguir desfrutar isso. E não viver cheio de preconceitos, cego. E aí eu quero continuar o texto com você, tentando enxergar essa cegueira. O texto continua no versículo 3, aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Olha que interessante. Aquele homem que literalmente, agora eu quero fazer uma forma literal, ficou cego. Literalmente caiu do cavalo. Esse homem perdeu a sua visão. E quando perdeu a sua visão, ele ficou por 3 dias cego, sem poder enxergar. E nesse momento, quando podemos imaginar, ele teve ali um encontro com Deus, o texto diz como que uma luz do céu o cercou, um resplendor. E ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, talvez foi o momento onde ele verdadeiramente começou a enxergar. Espera aí, pastor, como assim? Ele não ficou cego? Calma. Começou a enxergar porque ele deixou de ser obstinado e cego nas suas convicções pessoais, em apenas perseguir os cristãos porque ele achava que aquela seita estava seguindo um caminho errado. Então ele permitiu ouvir, permitiu abrir os olhos e tentar e enxergar. E ali então, ele começou a sua experiência com Deus. Ali então começou a vida de Saulo, onde ele se transformaria em Paulo. E aí, continuando no texto, quando Jesus pergunta: por que me persegues? A resposta dele é: quem és, Senhor? Ele podia ter respondido com arrogância, ele podia ter respondido de qualquer outra forma. Mas quando ele fala: quem és, Senhor, para mim ali já deixa muito claro que ele reconhece alguém que ele deveria reverenciar, ou talvez alguém superior a ele, para desfrutar tamanha experiência. E então ali Saulo, naquela experiência, reconhecendo que havia alguém acima dele, que estava ali se comunicando com ele. Quero te perguntar, meu querido, até quando
você vai precisar que uma luz, um resplendor venha ao seu redor e de repente te faça enxergar de verdade. E tirar essas manias, esses pensamentos que você não vai avançar, ou que você não vai conseguir, ou que nesta área X ou área Y você não tem condições. Até quando? Até quando você vai se fechar no mundo e não acreditar que é possível ser feliz na área que assim você sabe que precisa ser trabalhada por Deus? Será que uma luz do céu tem que aparecer? Será que mais uma vez um raio tem que cair do céu? Será que tem que piscar a luz aí onde você está 2 vezes? Será que um anjo tem que aparecer para você ouvir? Se você pensou que sim, eu quero dizer para você que hoje o Senhor está falando com você e está dando a resposta que você precisa. Se você está aqui conectado conosco, se você, mesmo que não está online com a gente, você recebeu esse link, está ouvindo essa ministração agora. Eu quero dizer para você, querido, se você está conectado conosco agora, é porque é para você isso. É o Senhor falando com você, para que você enxergue o potencial, o que Ele pode fazer através da sua vida, além do que você pode imaginar, se você assim permitir. Além do que você pode imaginar. No texto, ainda no versículo 6, o Senhor diz para ele: levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Nem sempre o Senhor fala tudo para você na hora que você quer. Talvez Saulo, então peraí, me conta tudo o que eu tenho que fazer, como que é, mas por que você me chamou? Vamos lá, não, vamos ter uma conversa aqui primeiro. Nem sempre é do nosso jeito, existe um tempo certo para todas as coisas. Eu sei que você já ouviu isso diversas vezes, mas o Senhor sabe o tempo certo de falar algumas coisas com você. Talvez se Ele falar algumas coisas agora com você, talvez você não esteja preparado, com o coração disposto a colocar em prática. Tem o tempo certo. Começa obedecendo, começa crendo nisso. Como o tema dessa mensagem, você está disposto a abrir os olhos? Aqui, Saulo começa a abrir os seus olhos. Porém, ele estava cego. Nesse momento, e dizendo: o Senhor, vai, levanta, age, vai até lá. Eu fico imaginando ele tendo que ser conduzido pelas pessoas, porque ele não conseguia chegar. É assim que diz no versículo 7, os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Querido, posso dizer para você, se eu estivesse no lugar de Saulo, mesmo sem, por um determinado momento, sem conseguir enxergar, posso dizer para você que fome eu teria. Comer eu comeria. Aqui diz que durante 3 dias também não quis nem comer. Eu fico imaginando quanto aquele homem ficou refletindo e pensando em diversas coisas, tudo aquilo que ele já havia feito, as suas convicções pessoais indo para a lata do lixo, todo o pensamento, doutrina e tudo aquilo que ele sempre defendeu, se perdendo em uma noite, se perdendo em 3 dias. O quanto eu lutei por uma causa que não era a causa. Quão mal eu fiz a pessoas por uma causa errada. Quantos de nós estamos lutando, escuta essa, contra nós mesmos, porque nós não acreditamos. Eu não acredito no meu potencial. Eu não acredito que para mim pode dar certo. Não, vai dar certo com fulano de tal. Aquele que não está assistindo hoje. Mas comigo não vai dar certo. Eu creio na oração dos outros, mas eu não creio na minha oração. Este não é o verdadeiro evangelho, querido. O evangelho que eu conheço
enxergando como o Senhor enxerga, chamando à existência aquilo que não existe. Se nós enxergarmos como o Senhor enxerga, será muito mais fácil acreditar no sobrenatural e no amanhã que está preparado para nós. Olha que interessante. Continuando o texto, no versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Melhor, para ficar melhor. Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só que interessante. Primeiro o Senhor fala com Ananias através de uma visão. E aí digo para você, se eu fosse Ananias, naquele momento, tivesse uma visão dessa, sabendo que era aquele homem, Saulo, eu ia falar: meu, isso aqui só pode ser do capeta, cara. Essa visão não é de Deus, não. Imagina, esse cara que está perseguindo todo mundo, esse cara que é louco, obstinado, jamais, pelo amor de Deus, fora. Ou então eu falaria: Senhor, leva o honra lá, manda ele lá pregar para esse cara, porque eu não. Vai que é uma cilada, já era. E na verdade, Ananias apenas compartilha com o Senhor: Senhor, olha, você tem certeza que é esse cara mesmo? É esse cabra? Eu ouvi dizer quem é ele persegue, e ele olha, tem certeza, Senhor? Como se Deus tivesse enganado. Pera, deixa eu ver aqui. É verdade, acho que eu escolhi. Nossa, é que está uma confusão aqui hoje em dia, você sabe o que é anjo para lá e para cá, me confundi na hora de escolher. Não. O Senhor sabe. O Senhor não enxerga como nós enxergamos. É aí que entra a visão de Deus e a minha visão limitada. O texto continua, a resposta do Senhor: vai! Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Querido, qualquer um naquela época enxergaria Saulo como perseguidor, como um louco: vamos fugir desse cara. E como Deus enxergava ele? Meu escolhido, olha lá, meu escolhido. Está chegando o dia aonde ele vai mudar o conceito dele, aonde ele vai acreditar de verdade, e ele vai dedicar a sua vida por mim. Deus enxerga você de uma forma diferente, como você mesmo se enxerga. O Senhor sabe o potencial que você tem, e não é porque você tem 18 faculdades, mas é porque através do Espírito Santo de Deus, dentro de mim, dentro de você, Ele pode fazer maravilhas, se o Espírito Santo de Deus tomar o controle do nosso eu, e impulsionar a gente a agir, se assim você permitir o Senhor agir com poder, em você e através de você. O Senhor enxergava Saulo já como Paulo, lá na frente. É interessante que aqui próprio Deus não confundiu os nomes, né? A gente confunde tanto, de repente ele podia dar uma confundidinha, porque ele já está enxergando lá na frente. Como você se enxerga? Como você enxerga o seu amanhã? Qual é a visão que você tem? Será que precisa cair as escamas também dos seus olhos? Talvez você ache que está enxergando, mas você está cego. Saulo foi necessário ficar cego por 3 dias para ele parar e mudar os seus conceitos, quebrar todas as suas manias, os seus achismos,
isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu não consigo, isso aqui já desisti dessa área, não acredito mais nisso. É aí que vem o sobrenatural e o milagre de Deus. É para nos levar a lugares aonde nós jamais imaginaríamos que chegaríamos. É viver o sobrenatural de Deus, porque aquilo que é natural fica para nós fazermos. O que é sobrenatural, Deus faz. Meu querido, que o teu coração se encha disso, com essa convicção. E é interessante que Deus fala simplesmente para Ananias: vai! Ananias podia, como eu e você, de repente, Deus, mas espera, vamos conversar mais um pouquinho. Ananias podia demonstrar também os seus preconceitos, ele também podia, mas olha, eu acho, olha, mas, sei lá, hein, Deus. Ele podia, não, ele dialogou, e o Senhor falou, vai, e ele obedeceu. Seria tão bom se todas as pessoas fizessem assim. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, o desejo e o coração de Deus, seria tão bom se todos, 100%, ouvissem essa mensagem como voz de Deus, como boca de Deus, como palavra de Deus, me recebesse nesse momento como profeta de Deus para você, e você simplesmente caminhasse. Pena que são poucos que permitem essa semente cair no coração, regar a semente e ela produzir fruto. Fique imaginando, Ananias foi, obedeceu, não resistiu. E o texto diz assim, versículo 17: então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, olha, já chamou de irmão, ô glória, já chamou até de irmão já. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Glória a Deus. Meu querido, olha que sobrenatural, olha que mudança radical. De repente as suas escamas caíram, os seus conceitos e preconceitos, ele deixou de lado. Te convido da mesma forma, remova esses preconceitos, conceitos, não fique fechado na sua visão, abra os olhos para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e vai fazer. Permita o Senhor falar ao seu coração. O texto diz que aquele homem foi cheio do Espírito Santo, porque ele creu, porque ele permitiu, e de imediato, ele começou a pregar o Evangelho. Se eu sou cheio de Deus, não tem como pregar outra coisa diferente, porque eu estou cheio de fé. E ele procurava se esforçar, para que as pessoas reconhecessem a mudança e a transformação na vida dele. A melhor forma de você mostrar para as pessoas que você não é aquele mesmo, desanimado, sem fé, sem acreditar, que aceitou a derrota, a dificuldade em qualquer área que seja, emocional, financeira, familiar, relacionamento. A melhor forma é você agir. Começa a agir, começa a ter atitude. Ele se esforçava para que as pessoas percebessem que ele não era mais o mesmo. E a partir dali, a gente conhece um Paulo completamente diferente.
as escamas dos seus olhos caíram e ele começou a enxergar. Meu querido, eu quero orar com você para encerrarmos, mas eu queria mais uma vez te fazer uma pergunta. Você está disposto a abrir os olhos? Ou você vai permanecer fechado nos seus conceitos, preconceitos, obstinado, já enxergando: isso aqui eu acredito, não acredito, acho que isso aqui não tem mais jeito, eu desisti dessa área mesmo, eu sou assim mesmo? Ou você vai apenas continuar ouvindo testemunhos de pessoas que venceram e que viveram milagres, como compartilhamos a semana passada aqui através do testemunho da Janine, que viveu uma transformação, uma restauração de Deus. Ele pode fazer na sua vida, se assim você tirar as escamas dos seus olhos. Como Ananias, que tirou os seus preconceitos e fez aquilo que Deus havia determinado. Obedeça a voz de Deus, creia no milagre, creia no sobrenatural, faça a sua parte. Vamos orar nessa hora? Feche os seus olhos aí. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado, Pai, mais uma noite em falar conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença verdadeiramente faz a diferença na nossa vida, Pai. Quando sabemos e temos a convicção que o Senhor é por nós, o Senhor está em nós, o Senhor habita em nós, o Senhor flui através de nós, que o fruto do Espírito conduz os nossos passos, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, domínio próprio, alegria e tantos outros. Como é bom saber, Pai, que quando o Senhor toma o controle de tudo, no nosso coração só pode existir a esperança, no nosso coração só pode existir a fé. Não há espaço para o desânimo, não há espaço para o medo, não há espaço para a insegurança, não há espaço para o que será do amanhã. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter a convicção em depositar nosso futuro completamente nas Tuas mãos. Pai, sabemos que precisamos fazer assim a nossa parte, e eu te peço, desperta a cada um de nós a lutar, a se informar, a buscar ter as nossas opiniões, os nossos conceitos, tudo isso é importante, mas não ser cego, fechado, e sim ter o coração aberto para receber aquilo que vem do Senhor, permitir que a fé venha nos impulsionar a viver o sobrenatural, a enxergar aquilo que com os nossos olhos nós não estamos enxergando, a chamar à existência aquilo que ainda não existe. Abre os nossos olhos a enxergar como o Senhor, como as águias que enxergam de cima, Pai. Que os nossos olhos sejam abertos e que possamos, a cada manhã, desfrutar da Tua graça, das Tuas misericórdias que se renovam a cada dia e verdadeiramente colocar em prática a nossa fé, sabendo que o nosso hoje, o nosso amanhã, permanece nas Tuas mãos. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a restauração de sonhos seja presente em cada vida, em cada coração que está participando aqui conosco nessa mensagem. Pai, restaura os sonhos, restaura tudo aquilo que foi machucado, tudo aquilo que havia se perdido, todos aqueles que deixaram de sonhar, deixaram de acreditar. Eu profetizo que ministérios sejam levantados, que pessoas possam se reconciliar contigo, que pessoas voltem a sonhar em todas as áreas, tanto emocional, financeira, familiar, relacionamentos, aonde seja. Que eles acreditem que no Senhor nós podemos sim passar dificuldades, mas podemos vencer e viver o sobrenatural e o milagre, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, transborda o coração de cada um que está conectado conosco, e que possamos juntos crescer e honrar o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor encontre em nós, como o Senhor encontrou em Saulo, que foi transformado em Paulo. Que o Senhor encontre em nós um coração disposto a te obedecer, a te obedecer, a te obedecer em todo o tempo, e a ser determinado em seguir a Tua voz, independente do que está ao nosso redor, Pai.
Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus, querido. Muito bom estarmos juntos. Eu quero aproveitar e dizer a você que talvez nesse momento está com o coração fervendo e você precise, sente, deseja se aproximar mais de Deus, ou até mesmo se reconciliar com Deus, ou entregar a sua vida a Jesus. Você pode falar conosco. Já está aparecendo na tela um telefone, você pode nos procurar, ou se você quiser envie um e-mail também para up@batistadopovo.org.br. Nós teremos o prazer em abençoar a sua vida. Não caminhe sozinho, é tempo de crescermos com Deus. Deus te abençoe, semana que vem estamos juntos. Até mais, fique na paz. Louvado seja Deus neste dia que Ele fez para nossa alegria. Eu estou muito feliz com Jesus, e você? Neste momento em que nós celebramos ao Senhor aqui, eu gostaria de apresentar a você resultados que louvam e glorificam o nome dEle. E todos nós juntos estamos fazendo essa obra, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Pai. Eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, Igreja Batista do Povo, que tem sido fiel no serviço ao Senhor, fiel no atendimento das demandas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça multiplicar a sua sementeira, que o Senhor te socorra em tudo que você realmente necessite. E eu tenho certeza, como tenho dito, se está chegando aqui, é porque já chegou aí em suas mãos também. E eu quero mesmo sempre reforçar que nós temos orado por você e pedido ao Senhor as bênçãos dos céus sobre a sua vida, seus negócios, sua família. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos aos resultados dessa semana. Estamos com 7.500 quilos de alimentos já arrecadados, de formas diversas, no varejo, no avulso. Isso equivale a 375 cestas. Eu sempre digo isso, e não digo por causa do número. Preste bem atenção. 375 cestas. E você vai ver lá no final quantas cestas nós entregamos. Essa conta só fecha no céu. Ela não fecha na terra. Nós temos vivido pela matemática do céu e não pelos números da terra. Então eu quero que você realmente esteja atento para louvar o Senhor por esses resultados. Muito bem, essa semana, como dissemos que não precisávamos, realmente não tínhamos necessidade alguma, só fizemos um compartilhamento, entraram 1.200 quilos de alimento. Foi uma das melhores semanas. Então, é realmente a contramão do mundo. É uma coisa tremenda andar com Deus e no ritmo do Senhor. Então, muito obrigado mais uma vez. Os destaques dessa semana, eu quero agradecer a alguns irmãos em especial. Ao Frederico Mestre, proprietário da Angio Medical, comércio e produtos médicos. Por quê? Ele nos doou uma seladora grande, daquela grande porte, para a nossa central solidária. Eu acho que você vai ver isso, né, depois, essas imagens, elas vão estar passando para você aí, mas você vai ver. Nós pedimos vários itens para construir o nosso espaço da central solidária. E então você vai perceber aí que muitas coisas, se não todas, já foram doadas. Uma delas é essa que o Frederico nos doou, que tem muito valor para nós. Fecharam todos os pacotes. Agora sim, agora eu estou mais feliz. O Diogo Yamazaki, ele estava aqui no louvor, ele nos doou um carrinho de transportes para caixas, para, enfim, movimentação de materiais. Está aí, um carrinho belíssimo. E eu quero também agradecer ao nosso irmão Felipe Cunha, ele que é proprietário da Cunha Transportes, está doando para nós frete para retirada de doações na Cefran. Um caminhão, na verdade ele está com 3 aí, ele tem uma frota, mas ele arrumou um maior ainda, porque amanhã nós vamos retirar 5 toneladas de alimento doadas
para o INSEC, que obviamente é para todos nós, né? Estaremos lá retirando arroz, feijão, macarrão, 5 toneladas serão retiradas e o Felipe generosamente está doando o frete a nós. Muito bem, tem um desafio de fé aí para você. A gente caminha com Deus e caminha e realiza além daquilo que pedimos ou pensamos. É por causa do poder dele que opera em nós. Nós não temos condições de fazer o que estamos fazendo. Não fosse o Senhor, através de nós, nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo. E eu quero que você veja aí o nosso desafio de fé. Nós não temos mais lugar para guardar as doações que estão chegando. Vão chegar mais 10 toneladas de alimento essa semana. Aí é o que entrou no avulso, irmão. Isso aí é o avulso. Vão chegar no INSEC 10 toneladas de alimento essa semana. E eu preciso de um armazém. O pátio, metade do pátio lá, na parte de trás, perto da cozinha, ali perto do auditório, vai virar armazém. E eu preciso de um galpão desses lonado, desses galpões que você monta e desmonta. Tá certo? E eu preciso, estou fazendo que nem Jesus falou, vai lá e fala que o mestre mandou. Eu estou lá pedindo o jeguinho. Estou pedindo a sala, né? Então, queridos, aí eu peço a você, meu irmão, minha igreja querida, nós estamos orando. Lógico que essa é uma foto, né, avantajada, mas nós temos lá um espaço de uns 120 metros quadrados, creio eu, a máximo 200. E que alguma coisa parecida com isso nós precisamos fazer lá. E Deus tem nos abençoado com todas as coisas já. E agora precisamos de mais espaço. Se você é da área ou conhece alguém da área e pode nos abençoar, venha falar comigo, liga para mim, vou ter um prazer imenso em te pagar um café daquele gostoso, para você conversar melhor comigo, seja pelo Zoom, seja pessoalmente com 3 metros de distância, não tem problema. Mas nós precisamos falar sobre isso. Esse é o desafio de fé que nós estamos agora orando para termos lá no INSEC, para a nossa central solidária da Igreja Batista do Povo, meu irmão. Bom, essa semana socorremos 844 famílias, portanto, 844 cestas, Vila Mariana, Vila São José, Grajaú e Santo Amaro juntas, somaram já 844 cestas. O Movimento Espalhando Esperança teve conosco essa semana montando 300 kits da Ajinomoto, junto com outros itens, para que nós fizéssemos uma ação solidária conjunta. A ABCP continua firme, meus irmãos. Ela continua captando recursos e distribuindo os recursos em São Paulo. Já captou 121 mil reais, já distribuiu 151 mil refeições, já entregou 6 mil, só dessas refeições, 6.500 em Vila Mariana e Vila São José. 1.294 cestas básicas, somando tudo isso, 125 toneladas de alimentos, a ABCP já distribuiu, fora água mineral. Olha que beleza, louve ao Senhor pela vida desses nossos irmãos da ABCP, eles têm feito um excelente trabalho, louvado seja Deus pelo trabalho deles. Parabéns ao Jeff, parabéns ao Douglas e toda a equipe da ABCP, toda a diretoria da ABCP. O INSEC já distribuiu 767 cestas, projetos, já 229 nos projetos Amar Refúgio e outros que temos ali menores, e nas IBPs, essa semana nós ajudamos a IBP Grajaú, mandando para lá 20 kits, para montar 20 cestas para atender os membros lá da IBP Grajaú. Parcerias, essa semana eu estive lá no Instituto El Elyon da Digasp, e tivemos lá entregando 220 kits da Ajinomoto e promovendo, junto com o El Elyon, o cadastramento de 220 famílias daquela região. E isso foi uma alegria para nós, né? Porque nós cremos no trabalho em rede e acreditamos que ninguém faz nada bem sozinho. Então nós estamos juntos pela mesma causa. Que Deus abençoe o El Elyon, Deus abençoe os irmãos aí da região do Grajaú, do Parque Grajaú, Vila São José, e
E contem conosco, nós estamos avançando, isso tudo para a glória de Deus. Comunidades aqui em Vila Mariana já receberam 538 cestas, meus irmãos. 538 cestas foram distribuídas para as comunidades Mário Cardim e outras que já têm sido citadas. Vários kits, dezenas, centenas de kits da Ajinomoto, com leite da Piracanjuba, têm sido montados e entregues também. Fora as cestas, centenas de kits entregues também. Total das cestas distribuídas até agora, segura aí, povo de Deus, 3.547 cestas entregues até agora. Aleluia! Nossa meta ela começou com 800, depois passamos para 1.000, e depois já acabamos de parar de fazer conta, porque com Deus não dá para fazer conta. Já paramos de fazer conta, estamos só dispondo os nossos braços para poder realmente entregar aquilo que Deus tem trazido em nossas mãos. E até agora, 3.547 cestas. Isso dá mais de 70 toneladas de alimentos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Necessidade dessa semana? Nenhuma. Nenhuma necessidade. Mas muitas expectativas. E eu tenho uma expectativa no coração e tenho certeza que nós, povo de Deus, também temos. Que nós não paremos. Se nós continuarmos fazendo o melhor de nós toda semana, nós vamos muito além daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que pensamos. E Deus, o Senhor Jesus, será glorificado nos nossos atos, em nossas obras. Então não pare, faça o seu melhor, só isso. E nós estaremos avançando e fazendo e alcançando lugares que ainda não alcançamos. E para a glória de Deus. Muito obrigado, queridos. Sim, das cestas da semana passada, das 500, lembra que eu falei para você? Dessas nós conseguimos 183. Então, 37% da meta das cestas, lembra que eu falei, cada um compra uma, vamos levantar 500 cestas para as comunidades? Levantamos, então, entre cestas, alimento e dinheiro, levantamos para esse propósito 183 cestas. Uma grande bênção, são 183 famílias que vão poder receber alimento em sua mesa essa semana. Graças a Deus. Parceiros dessa semana que eu estou falando que vamos retirar, estamos, através da Prato Cheio, recebendo repasse da GS Foods. Gente, essas doações aqui, é tudo que chega nas melhores casas, nos melhores restaurantes de São Paulo. É molho de salada, tudo em sachê. É aquele molho, aquela maionese que coloca especial no lanche. São molhos para carne. É coisa chique, gente. E esses itens aqui vão compor as cestas, né, da nossa igreja, tanto para os membros quanto para as comunidades também. Fora que vão receber a mais, né? Olha que bênção. 5 toneladas dividida entre vários molhos, vale aqui maionese, pepino, aquele doce, aquele agridoce que faz o hambúrguer bem caprichado. Você já imaginou isso? Você já pode imaginar o que é ter isso, irmãos? Não é maravilhoso? É o especial, né? Deus está mandando o a mais. E eu fico feliz com isso, feliz com o Senhor, porque podemos doar o melhor. E tem um pedido de oração especial também. Nós fomos procurados pelo Hospital São Paulo, é o Unifesp, mas agora pelo o Hospital São Paulo. E uma equipe do Hospital São Paulo, representando o diretor-geral do hospital, nos procurou para uma parceria para estabelecer ali no INSEC uma unidade de atendimento médico. Uma unidade de atendimento médico. Eu recebi a equipe essa semana que passou, e já está marcado agora para dia 6 de julho, se eu não me engano, uma reunião com o diretor-geral do hospital. Eles ficaram encantados, ficaram maravilhados com a estrutura, com a proposta que nós temos, e nós chegamos a eles através do trabalho da comunidade. Foi a liderança da comunidade que nos apoiou e o trabalho com a PM, sabia? Sabe o trabalho que nós fazemos com a PM, Capelão Joanã, que tem feito lá com a Polícia Militar? Sabe quem nos indicou? Quem fortaleceu o nosso nome? O comandante Schiavo, o capitão Schiavo, que é da 3ª Companhia
acho que é terceira não, segunda companhia, a nossa vizinha, aqui na região da Sena Madureira. Ele comentou, reforçou e disse: olha, a instituição que eu creio que vocês deveriam procurar seria a Igreja Batista do Povo, eles têm um instituto, procura eles. Fomos procurados e então estamos já avançando para elaborarmos o contrato de parceria. É uma coisa muito linda, irmãos. Vamos atender 5.000 pessoas daquela comunidade, dando saúde de verdade para eles. Coisa linda, né? Quem é que imaginou isso? Eu? Você? Pastor Jonas? Não podíamos imaginar. Mas Deus está fazendo. E nós recebemos com gratidão de suas mãos. Ore por isso, querido. Semana de vitória.